Olá, dando continuidade, então nós vamos fazer agora um cálculo, exemplificando então aquela teoria. Então aqui nós temos os elementos de projeto. Então nós temos aqui uma rodovia classe 1, região ondulada, o estaqueamento de 20 em 20 metros, a largura da plataforma 7,20 metros, o abaulamento então da pista vai ser 3%, o PI está na estaca 228 mais 17, o ângulo central da curva circular aqui então 35 graus, o raio de projeto 500, tá? Velocidade diretriz 80 km por hora, comprimento da espiral, isso é importante, 170 metros, o desenvolvimento da curva circular também já está calculado aqui, 135,43 metros, e as estacas dos pontos notáveis. Então nós temos aí a estaca do TS, SC, CS e ST. E aí com esses elementos, então nós vamos determinar então a superelevação da pista, tá? Então, primeiro passo, preciso verificar a necessidade da superelevação. Se vocês olharem na tabela 3, a velocidade, então, o raio, para não precisar de superelevação, é 3.200 metros. O nosso raio de projeto aqui, então, 500 metros. Então, ele é menor do que os 3.200 metros. Então, eu preciso, sim, então, eu necessita de superelevação. Tá ok? Necessita da superelevação aqui, tá ok? Então, vamos lá. No segundo passo aqui, a gente vai determinar o raio mínimo também, aí, só que agora vai ser na tabela 3. O raio mínimo, se a gente olhar a velocidade, então a rodovia classe 1, tá ok? Se a gente olhar na tabela, vai estar 210 para 80 km por hora, então vai ser o raio mínimo 210 metros. Então, para um terreno que está aqui, ó, região ondulada, então, ondulado. Então, a gente tem aí classe 1, terreno ondulado, para uma velocidade de 80 km por hora. Se eu olhar lá na tabela 5, então isso daqui a gente vai conseguir na tabela 5, também está representado aqui, indicado aqui na teoria, e também aqui nós vamos encontrar na tabela 3, o primeiro item, tá? Está aqui também, ó, tabela 3. Terceiro passo, então, aqui vai ser o que? Determinar a superelevação máxima. Então, a máxima também a gente vai conseguir na tabela 5. Então, classe 1, terreno ondulado, a velocidade é os 210, o raio, 210 metros. Então, para essa superelevação, a gente vai estar com 10%. Essa é a nossa superelevação máxima, tá? Que é o E máximo. Então, também tabela 5. Agora, o cálculo da superelevação recomendada, que é o quarto passo aqui, ó. Então, a superelevação recomendada, nós vamos calcular pela seguinte fórmula. Então, o E máximo, ou o E recomendado, vai ser o E máximo multiplicado por 2 vezes o raio mínimo, dividido pelo raio de projeto, menos, então, o raio mínimo ao quadrado, dividido pelo raio de projeto ao quadrado. Então, nós temos aqui a superelevação recomendada. Então, nós temos a superelevação máxima, que é do item 3, multiplicado por 2 vezes o raio mínimo. O raio mínimo a gente determinou ali no item 2, então 210 metros, dividido
pelo raio de projeto, 500, fornecido no enunciado, menos, então, o raio mínimo 210 metros ao quadrado, dividido pelo raio de projeto 500 ao quadrado, e aí nós vamos ter uma superelevação recomendada de 6,64%. Tá certo? Continuando aqui então. Determinou o item 4, superelevação recomendada. Agora a gente precisa começar a fazer o quê? A distribuir. Então, o quinto passo é a distribuição, tá, da superelevação. A superelevação ela vai ser distribuída da seguinte forma. Nós teremos um trecho então, tangente, espiral, circular. Então aqui a gente tem o TS, SC, aqui o CS. Depois ela vai continuar até a outra. Então o que importa aqui para a gente agora é isso daqui, ó. Até chegar na tangente, quanto que eu preciso de distância para começar a fazer essa distribuição. Então isso daqui a gente está chamando lá na teoria de LT. Então o LT ele é calculado da seguinte forma. Então, o LT vai ser o quê? L, que é a largura da plataforma, vezes abaulamento, dividido por G. Então, nós temos aqui, então, o LT vai ser o quê? Largura da plataforma 7,20 metros, o abaulamento 3%, dividido pelo G, que a gente vai pegar esse G na tabela 4. Então, a gente olha lá na tabela 4, para a velocidade diretriz de 80 km por hora, o G vale 0,5, e aqui a gente obtém um resultado de 43,20 metros. Então, qual é a distância que eu tenho que ter antes de chegar no início da curva? Qual que é essa distância aqui, ó? O LT, 43,20 metros. E aí a gente precisa fazer. Então, a gente tem aí na estaca, no enunciado, a estaca do TS, que é esta posição aqui, ó, TS. Ela está na estaca 216, então o TS é igual a 216 mais 13,67 metros. Se eu sei que eu preciso começar antes 43,20 metros, que a gente acabou de calcular aqui, o que eu faço? Eu transformo, eu converto essa estaca aí em... Tá aqui, eu converto esse 43 em estaca e diminuo do TS, eu preciso voltar. Então eu preciso achar a posição desse ponto P aqui, ó. Esse ponto P. Então o P vai ser o quê? O TS, que é a estaca do TS, menos o LT. Tá? Então o TS é 216 mais 3,67 menos 43,20. Isso convertendo em estaca, nós vamos achar 214 mais 10,47 metros. Tá ok? Então, a gente vai ter aqui 214, deixa eu só corrigir aqui. 214 mais 10,47 metros. Perfeito. Então, eu já sei qual é a estaca que a gente vai começar com o LT. Então, eu preciso voltar aí até 43 metros, que a gente encontra 43,20 nessa estaca aqui, ó. Então, agora qual que é a finalidade? Nós vamos ter que distribuir isso no percurso. Para isso, nós teremos a seguinte situação aqui então, tá? Nós vamos ter que a estaca P na tangente e aqui o nosso TS. Então, nesse trecho aqui a gente tem 3%, menos 3%.
e eu preciso chegar a zero lá no TS. Então eu preciso fazer essa distribuição no percurso. Quanto que é essa distância aqui? É o nosso LT, que representa os 43 metros e 20. Então, agora a gente começa a fazer essa distribuição. Então, no primeiro trecho, a gente tem o quê? Trecho PTS. Tá? Então, TPS. Então, vamos lá. Nesse trecho PTS aí, então nós estamos aqui, ó. Que estaca que é o P? 214 mais 10,47 metros. Então, se eu estou aqui nessa estaca 214 e aqui eu estou na estaca 216 mais 13,67 lá no TS. Então, eu preciso pegar, vir subindo de menos 3 e subir essa lateral do bordo até tender a chegar a 0% aqui, ó. Eu preciso zerar ela, eu venho subindo essa lateral. Então, é alguma coisa assim, ó. A gente tem 3% no trecho de tangente para os dois lados. E a hora que eu chegar exatamente no TS, eu tenho que manter o bordo interno com 3 e o início da espiral aqui com 0%. Eu preciso subir só uma lateral da pista aqui, ó, aqui é o eixo. Eixo e eixo. Então, como que nós vamos calcular? Para a estaca 214, nós vamos calcular da seguinte forma. Menos 3, que é o abaulamento, vezes 43,20, que é o LT, dividido pelo próprio 43,20, que é o LT também. Então, isso representa 3%, que é exatamente aqui, ó, na estaca P, na posição P. E para a estaca X, na próxima estaca, quem que é? 215. Estaca inteira. Então, como que nós vamos calcular? X da estaca 215 vai ser o quê? Continua o menos 3%, que é abaulamento, isso é fixo. Eu diminuo quanto? Quanto que falta para mim chegar na 215? É o complemento. Então, eu vou pegar aqui, ó, dos 43,20, sobra 33,67, dividido por 43,20, e aí a gente obtém aqui menos 2,34%. Qual que é a próxima estaca inteira? A 216. Então, X para 216 vai ser o quê? Menos 3% do abaulamento. Diminuo quanto? Da estaca 16, aqui são 20 metros, lembra disso. Então, a gente vai ter 13,67 dividido por 43,20 e a gente resulta aqui em menos 0,95%. Da 216, qual que é a próxima? Já eu estou lá na estaca TS. A estaca TS é o 216 mais 13,67. Então, quanto que eu vou ter aqui, ó? Menos 3% vezes 0, que eu já estou lá no TS, dividido por 43,20, que é o LT, e aí a gente chega em 0%. Então, essa é a porcentagem até zerar no trecho da tangente. Menos 3, menos 2,34, menos 0,95 e menos 0. Tá? Próximo vídeo a gente continua no trecho aí agora dentro da espiral.